aqui está ele, dos maiores jornalistas. Como é que nós vamos apresentar, hein? Cara, sabe tudo aqui, ó. No Rastro da Notícia, está aqui, senhoras e senhores, Roberto Cabrini. Fala, Cabrini. Boa tarde, galera. É muito bacana quando você pode participar de um programa que você acompanha, que você curte, porque vocês falam de assuntos muito sérios, assuntos viscerais, mas com aquela pitada de descontração. Quando a temperatura sobe demais, você usa piada e assim vocês vão promovendo a democracia. Eu acho exemplar o que vocês estão fazendo e curto bastante. No Brasil a gente não tem referência, porque a gente já foi dos milicos. Ontem eu tava falando aqui, a gente foi dos milicos, foi do Sarney, fui fiscal do Sarney. Já experimentamos de tudo e nunca melhorou isso aqui. E parece que não vai melhorar. Então é um negócio que precisa arrumar um inimigo externo. Talvez você. Eu tenho a Talvez tese, você eu tenho nos a tese dê. de uma grande história de amor, né? Eu acho que Bolsonaro e Lula são irmãos siameses e nutrem um pelo outro uma enorme paixão. Um é o oxigênio do outro. Com certeza. Então, eu acho impressionante como um reage ao outro. Parece que eles combinam, né? Batman e Coringa. Exatamente. É Batman e Coringa, exatamente. É uma grande história de paixão. A gente tava falando nos bastidores, você tem uma frase bonita, os denunciados não mandam flores. Esse é um tema já de uma matéria que você já fez. É a verdade do jornalismo investigativo, né? Pode ser o próximo livro. Pode ser. Já não te mandaram flores porque você denuncia muita gente. Já foi ameaçado nesse tempo agora de política que tá tão polarizado? Olha, é o que mais acontece, né? O que eu gosto é o seguinte, quando eu entrevisto alguém da esquerda, quando eu entrevistei, por exemplo, a Dilma Rousseff, quando eu entrevistei, por exemplo, Fernando Haddad, a direita me acusa, a esquerda me acusa de ser da direita. E quando eu entrevisto alguém da direita, acontece exatamente o contrário. Então, essa polarização, você só consegue saber se você está no caminho certo, se você consegue instigar os dois lados contra você quando você entrevista, né? Eu acabei de entrevistar o Mourão, por exemplo, o Mourão, né? Estava aqui com você. Foi uma baita entrevista. Exatamente. Certo? Rastro da Notícia, hoje, 7 da noite, na Livraria Saraiva do Shopping Eldorado. Posso fazer uma questão, Emílio? Eu quero fazer a minha. Pois não, então, fica à você vontade. faz a sua que você vai morrer. Então, Ei, você pode morrer! Se você quiser... Última pergunta, não pode não. Não, eu só queria tocar no assunto, pois que é o não, seguinte. Estava... Nós temos, viajando pelo país, escolas absolutamente aonde o professor é um semi-analfabeto, aonde você pega aluno da 7ª série e a pessoa não sabe escrever o próprio nome, não consegue escrever o próprio nome, eu já vi isso. Então, essas pessoas ainda são facilmente manipuladas por essa discussão extremamente rasa. Mas eu acredito que com o progresso tecnológico, eventualmente, isso vai mudar. É que nem aquela piada, né? Você conhece aquela piada que o Bolsonaro e o Donald Trump foram conversar com Deus? Você conhece essa piada? Não. Bom, então é o seguinte, né? O primeiro a conversar com Deus foi ali o do Donald Trump. O Donald Trump falou, puxa, Deus, teve esse problema aí da espionagem na Ucrânia, o problema do relacionamento com o Irã, o problema da fronteira com o México, o problema do Oriente Médio. Como é que eu vou resolver isso, Deus? Eu tô aqui sendo ameaçado no impeachment. Deus pensou assim, falou, olha, meu caro Donald Trump, isso vai ser resolvido, fica tranquilo, só que não vai ser no seu mandato. Aí chegou o Bolsonaro falando de todos os problemas, eu não vou repetir, porque eu vou poupar os ouvidos de vocês. Aí ele perguntou, e aí Deus, quando é que eu resolvo? Ele falou assim, Bolsonaro, calma. Isso vai ser resolvido, só que não vai ser no meu mandato. Então precisa saber em que mandato que isso vai ser resolvido. Mas eventualmente, eu acho que a população... A esperança a gente não pode perder. O importante é o livro aqui, ó. Tem todos esses bastidores aqui, ó. Para o Cabrini já, Jornal Nacional, fez esporte, o cara sabe tudo. O Cabrinão é fera, meu. Ó, o livro... Cabrinão! Não, pior que hoje vai sair lá no Fofocalizando que a gente falou que o Morgado vai morrer, certeza. Respeita, Roberto Cabrini. Só falou da estatística. Excelente funcionário. Grande. O cara achou o PC Farias. Foi. O mundo inteiro atrás dele. Você não quase pegou o Bin Laden. O GPS do PC Farias.
Mas eu diria para vocês, de cada 10 matérias investigativas que a gente vai atrás, uma, às vezes 2 no máximo, você consegue realizar. Nas outras você perde tempo, dinheiro, o seu emocional, entendeu? Faz parte, né? E qual foi a matéria que mais te deu adrenalina em todos esses anos? Olha, as coberturas de guerra, né? A guerra no Afeganistão, quando o Talibã tomou o poder, a gente estava filmando uma vila que estava sendo arrasada porque eles tinham dado comida para as tropas inimigas do Talibã. Era uma vila persa. E a gente filmou tudo isso. Ninguém tinha essa imagem. Na saída, a gente foi interceptado por guerrilheiros do Talibã. Eles fizeram toda a menção que iam nos executar. Mas aí tem imagem disso. Tem inclusive imagem disso. A gente conseguiu fazer em algum algumas momento imagens. você achou que você fosse morrer? Eu considerei, pode ser com certeza. Né? Mas digamos que ali eu também sabia que eu precisava de alguma forma estabelecer algum tipo de diálogo. E aí é o que eu sempre digo, né? Tentem conhecer alguma coisa da cultura e falar as palavras do idioma local, porque isso vai cativar, vai estabelecer uma conexão. Cria empatia. O que você mandou para os árabes? Eu falei, como a rabanassa sarrafi brasileira. O Emílio vai fazer a tradução simultânea em pastum, né? Não entendi. Como a rabada brasileira, é muito bom. Mais ou menos. Salam. Eu falei o seguinte, olha, calma, eu sou jornalista brasileiro. O principal era mostrar que não era jornalista americano, que eles estavam com uma bronca enorme de jornalistas americanos. Né? Mas aí o cara riu porque eu falei uma palavra com um sotaque totalmente diferente. No que ele riu, eu falei, a gente não vai ser fuzilar. Aí ele me levou. Vai dar um tiro. Entendeu? No que ele riu, eu falei, pronto, né? Salvamos a fatura. Aí eu consegui, pelo menos, fazer com que ele me levasse para um comandante que falava inglês. E para esse comandante a gente deu um migué dizendo que a gente tinha se perdido, né? A gente não tinha se perdido, a gente estava fazendo o nosso trabalho. Mas a gente acabou, até eu e o nosso cinegrafista Sherman Costa, grande Sherman Costa, recebemos até um banquete que era tomate, pão e areia. Olha, foi uma refeição maravilhosa. É que é o seguinte, era o que eles tinham ali, né? Tomate e pão, aquele pão árabe, né? E areia era farinha. Embora afegão não seja árabe, mas eles têm assim, uma influência bem grande na cultura árabe, né? Mas olha, eu achei areia, nunca comi areia com tanto gosto. Fabrício, outra entrevista que foi feita em alta temperatura sua foi com o Fernando Collor, exilado em Miami, com os direitos políticos cassados, pós-impeachment ali. Ele estava, enfim, claramente passando por um inferno astral completo. E certamente é a entrevista que eu mais assisti na minha vida no YouTube. Foi a entrevista que me introduziu ao seu trabalho, inclusive. A gente estava até conversando aqui no intervalo. Queria que você contasse um pouco dos bastidores, de como foi lidar com tanto assunto espinhoso em uma entrevista. Então, foi uma entrevista extremamente tensa. E eu, por observação de político, você precisa se ater a 2 detalhes importantes quando você vai entrevistar político. Político tem 2 estratégias para não responder aquilo que você quer que ele responda ou para embrulhar, embramar o entrevistador. Primeiro lugar, ele faz o seguinte, ele evita que ele não responde diretamente a sua pergunta. Você pergunta sobre abacaxi, ele responde sobre tomate. E ele fala tanto sobre abacaxi que no final da resposta você até esqueceu do tomate. Ou então ele vai gritar, ele vai falar alto para te intimidar, para fazer você diminuir na cadeira. Você vai fazer pequenininho e ele vai falar, o jornalista não pode gritar. É um mandamento básico, né? Você não pode discutir. O procedimento do jornalista tem que ser que nem aquele comissário de bordo, né? Eu só discuti uma vez, era uma entrevista com um contrabandista, e ele começou... Ela discutiu uma vez. Welcome to my world, né? O cara pegou lá o cara errado, né? Errou. Mas enfim, ele começou a me ofender lá. Mas no caso específico do Collor, só uma pergunta que eu sempre quis fazer. Ele tinha noção da cova que ele estava cavando ali, porque você acabou que, com o desenrolar da entrevista, como ela foi, enfim, se criando ali, ficou tão... Sabe qual foi o pulo do gato? A emenda saiu pior que o soneto, ficou horrível para ele. Você conseguiu mostrar um estilo de vida completamente destacado da realidade do brasileiro médio, um estilo de vida opulente, um cara completamente vaidoso, e você filmando aquele restaurante com violino, tocando, uma coisa... Você tem memória boa, né? Você lembra melhor da matéria do que eu mesmo. Viu ontem. Então... No YouTube ele assistiu. Você viu ontem. Ele basicamente foi pintado como um cara completamente... Não é uma pessoa com quem você conversa diariamente, rotineiramente, mas quando você conversa com ele, ele é uma pessoa que te surpreende, né? A cada instante.
Ô, Cabrini, você tem a preocupação de matérias que... Show. Gordão Ok, show. Pode ser o Pode ser o último. último. Última pergunta. Chega. Você se preocupa em depois mostrar o desfecho? Por exemplo, eu vi uma matéria... Hoje vai sair lá. Eu vou fazer Vai fazer a O bariátrica. Cabrino tá avulso aí, vocês não explicam. agora Eu do vou último, fazer a né? bariátrica depois de amanhã, eles estão falando que eu vou morrer. Não, a gente sabe que tem chance. 1,5 por Pode cento. não vai. Por isso a gente já tá Olha, garantido. Gordofobia. Não ferrado que eu vou voltar. Fique absolutamente tranquilo, mas de qualquer maneira foi um prazer. Obrigado pela piadinha. Dá o contato da mãe pra entrevistar depois. Já deixa. Precisa fazer um pra gente. especial pra mim lá no Olha, se seu baseia programa. em números. Os números mostram que é uma cirurgia segura. Tá Fique vendo? tranquilo. A gente é... Como é que eu vou dizer pra você? A gente é agraciado com uma enorme quantidade de ouvintes em todo o Brasil, fora do Brasil, tá? Não sei o quê. Mas às vezes, quando eu vejo o espírito de porco... O ser humano. A gente tem. o espírito de porco. Ó, a gente trouxe o Cabrini aqui falando de coisa muito legal. Sim, foi muito bacana. Coisas bacanas. Pô, Cabrini tem uma história Contou do maravilhosa. Senna, né? 42 anos de jornalismo. 42 anos de jornalismo. É só hippie morgado. Você vê? Para de rir, ô. Força Morgadão. A praga do Na urubu sua cai no mesmo gordura cu. faremos o Não. cheio de preto ainda. E aí Quer é o fazer a seguinte, transmissão ao vivo? Não, aí é o seguinte. Podia. Aí é o seguinte. Live da bariátrica. Se der treta, a culpa é nossa. É óbvio. Lógico. Aí o espírito de porco. Sim. Por isso que é bom Tão não louco. brincar. Não é bom nem falar nada. É, porque é igual Mas ele Mamonas. fez a carta, você tinha que ler uma carta. Não, lógico que não, mano. E ele tá Entendeu? de preto, hein? Quando a gente desmistifica isso, aí tá de passa lua. batido. Tá de preto. Porque senão fala assim, não, eu sonhei que caiu o avião. É igualzinho uma não é legal. É o seguinte. Não é legal. Boa sorte. Amanhã tamo aí, então. Amanhã tem mais piadinha de hippie aí. Boa. É, tá bom. Cabrinão! Então, Cara, Vambora, mandou então? um cabrinão. Vambora, Vamos, só vamos pra lá. lembrar, o show do mas- Zu. o Sami, parabéns pelo programa que você fez hoje. Fez muitas perguntas boas. Mas, no sábado, estaremos no Teatro Renascenz, 23h59, olhando pra aquela câmera. Eu, Maurício Meirelles. Ah, você quer comprar? Muito fácil. Só entra no meu Instagram, @Daniel Zuckerman. E lá estaremos. E hoje a gente vai na Dirce pra comemorar a vida. A Dirce está bombando, Emílio, graças a esse programa. tendo fila, que a gente né? fala tanto o nome dela. É o Bar da Dirce, pra quem não conhece, na Alameda Santos 814. Venha prestigiar, venha tirar uma foto com a gente na mesa, que a gente já... O Emílio ama isso, olha a A gente cara gosta dele. muito. Ama tirar No foto. cardápio Esse hoje. carinho. Então- Um dia Hoje eu vou ele... comer. Quando eu recusei uma foto... Jamais. Não, Nunca. jamais. Você mas tira faz foto uma com cara carinho que dá e até Eu não reclama medo. sou com que nem nojo. você que leva álcool Eu gel. É verdade. Ai, trouxa. Que eu sei que ela... A gente vai falar o que ela fala no corredor, de né? amizade, aí chega... Eu vou Ai, me começar dá a o gravar álcool esse... gel. esse fala, Ela fala, almoço. vocês vão lá nos Rafael, pobres. Lá vem Será mais que um. pega a doença, tira foto. Eu vou né? gravar. A Marina é tão nojenta que ela come no rasco e depois senta com a gente na Dirce pra pedir. Leva a comida dela. Brócolis. Não, ela Ela fala vem assim... com Começar a gravar. brócolis. Aliás, O mais ontem triste você é que ela falou, falou... lá vem mais um. Calma aí, ontem você falou que você ia pagar pra todo mundo aqui, não pagou pra ninguém, tá? Ainda bem, porque hoje eu tô É. aqui. Você falou. Você falou que você ia pagar pra gente nosso almoço, não Olha, pagou pra demorou. ninguém. Aí eu fiquei chateado porque eu não Delari tava. foi Agora, cobrar. O Delari. Tomar um investimento. Peguei picanha, nunca pego picanha. Todo mundo Porra, pegou. o Ciro pagou o Fusca. Não paguei porra Mas nenhuma. O boliviano. Você... O boliviano pagou os 50 mil? Não, cada mas um Ele vai pagar você- 12 reais. Quanto? Você falou. Você acha que eu não ia pagar 15 reais, pô? Você não pagou. Ah, Eu bom perguntei saber pra Dirce no final e não O tinha cardápio, nada o menu lá. de hoje. O menu de hoje. Tem alguma sugestão? Não, vambora, vai, vambora. Bom, então amanhã o A Roger... piada prescreveu. Não, calma, vamos esperar o... Amanhã tem o Roger. O Roger tá brigando também no Twitter? Roger Moreira. Todo dia. É? Sim, mas Todo sempre. dia. É? Sempre com Gladiador do posição Twitter. incisiva. Arruma treta. É mesmo? Vai ser Sim, bom. sim. Amanhã vai Você ser bom. tava brigando também, que você Tava. brigou com A todo Sâmia. mundo. É. A Sâmia. Eu tava Caçame. defendendo esse programa, falou que Eu eu com o Marinho. só tinha canalha aqui. Mas que é eu não- verdade. Não, não. Ah, mas aí eu tive que Verdade. defender, né? pô? No dia do Glenn, defender fiz a nós aí. fake news que eu encoxei ele. É. Foi Encoxou, difícil. encoxou. Não, Glenn. Então Foi, né? amanhã, Roger Roger Moreira. Moreira do do Traje, aqui na Jovem Pan, o grande Roger conversando Vai ser com a da gente. hora. Sami vem amanhã? Claro, e inclusive estão pedindo pra fazer testes de QI. Roger contra a Marina. Deus que Ah, me você tá livre. louco? Sim, Não, belo fazer. teste.
Não, eu Porque não pode passei. ser que a Marina surpreenda. Pode ser. Ah, lógico. Não, eu não com quero fazer certeza. esse teste. Ela não A sabe gente nem vai fazer. comprar um Não, eu arroz. não Acho quero que é a mesma fazer, porcentagem Sammy. da Ao vivo. Não, a errada. gente pode fazer com você aqui. Não, que eu estou vou em ser o Harvard. mediador. E a promoção Você. a gente esqueceu com a manteiga. é, Mas a vai, vem aí, promoção férias com a manteiga. manteiga. Calma, isso é quando entrar o programa novo. E vem aí o quadro, o Índio Investidor. Índio investidor. Negócio manauara. Vai ser muito bom. Índio investidor. Atenção. Ele vai comprar com escambo. Isso. O quadro é bom. Ele troca um tambaqui. Achei que Ele vem com cara de arco e flecha. e bombonzinhos de cupuaçu. Isso. Vai ser É o bom. Índio Investidor. É, lógico, pô. Vai estar na Paulista lá, ele coloca no seu Índio carro. investidor. Investindo nos caras. Muito Faz a bem. troca. Fala, Manaura, o que você quer? Índio Investidor. Ai, esse cabide é o filho da... Tchau, gente. Até amanhã. Vai, vamos lá.